Ryuma ficou conhecido como Deus da Espada por ter matado um dragão, mas o que a gente não sabia até agora é que ele conquistou esse título ao matar o dragão Nidhogg primordial que aparece nas lendas de Elbaf, o dragão que era conhecido como Deus da Terra. E por ter matado um deus, é por isso que Ryuma foi alçado ao título de Deus da Espada. É sobre a verdadeira origem do Ryuma que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fica até o final, galera, porque esse vídeo vai ser uma conversa bem legal, vai ser cravada atrás de cravada, principalmente porque o Ryuma é um personagem que surgiu antes da série principal de One Piece, criado lá pra série de Monsters pelo próprio Eiichiro Oda. Então como será que o Oda vai conseguir encaixar esse plot do Ryuma ter assassinado o dragão Nidhogg de Elbaf? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você montar no seu dragão e esmagar o botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada rumo a 1 milhão de tripulantes. Bom, tivemos então a revelação de Loki na sua forma de dragão Nidhogg no capítulo 1174 de One Piece, chegando e atropelando todos os pesadelos criados pelos Cavaleiros Sagrados e ainda por cima num capítulo intitulado A Criatura Mais Forte do Mundo. Dragão esse que também aparece nas escrituras e ilustrações de Elbaf, aquele dragão colossal mencionado na história do primeiro mundo de One Piece, sendo aquele o Deus da Terra que trouxe a destruição do mundo ao lado da grande serpente de fogo. A gente só não sabe se essas duas criaturas que aparecem nessa imagem eram aliadas e estavam destruindo o mundo juntas, ou se elas destruíram o mundo enquanto enfrentavam uma a outra. Mas guardem essa informação de que esse dragão primordial levou o primeiro mundo à destruição, porque pode ser aí que o Ryuma se encaixa nessa história. Resumindo então o que sabemos sobre o dragão Nidhogg, vamos falar sobre o que sabemos da história do Ryuma. De forma resumida, Monsters é um one-shot criado pelo Eiichiro Oda antes de One Piece, publicado originalmente em 1994. A obra apresenta uma história curta, objetiva e centrada em ação ambientada em um vilarejo marcado por conflitos, boatos sobre um dragão e a presença de um suposto herói local. O protagonista Ryuma é apresentado como um samurai errante, sem dinheiro, sem fama e sem vínculos com ninguém. Ele chega a uma cidade pequena, conhece uma mulher chamada Flare e passa a entender o clima de medo que domina o local por causa da possível existência de um dragão. Ao mesmo tempo, existe um herói local, herói entre aspas, chamado Cyrano, que é tratado como símbolo de proteção da vila, mas cuja postura e atitudes já indicam que algo de errado não estava certo. Ryuma então se envolve diretamente nos conflitos e descobre que existe uma farsa por trás da figura desse herói ligada ao uso do chifre do dragão, um artefato capaz de libertar aquela criatura. O dragão acaba sendo solto, colocando toda a cidade em risco e o problema vira uma ameaça real. Sem discursos e sem grandes dilemas, Ryuma simplesmente assume a responsabilidade de resolver a situação. Ele enfrenta os responsáveis pela conspiração, expõe a mentira construída em torno do falso herói e parte para o confronto direto contra o dragão. A história fecha deixando claro quem Ryuma é, um espadachim que não busca reconhecimento, não depende de títulos e age de forma prática diante do conflito, resolvendo os problemas pela própria capacidade. E se vocês repararam bem, Ryuma e Cyrano aqui traçam um paralelo muito direto com a rivalidade entre Zoro e Mihawk. Como a gente sabe, Zoro foi confirmado como um descendente direto de Ryuma e especula-se que Mihawk seja um descendente direto de Cyrano. Dessa forma, o Oda conseguiria trabalhar essa rivalidade transcendendo gerações. Mas a grande piada aqui, é que esse tal de Cyrano era uma grande farsa. Ele não era herói coisa nenhuma e nem sequer era tão forte quanto ele fazia parecer. Ele simplesmente foi derrotado pelo Ryuma sem grande dificuldade. Então esse é um dos argumentos que a galera usa pra dizer que o Mihawk também é uma farsa. Mas, enfim, isso é papo pra outra história. O ponto é que a história do Ryuma transcende o one shot. Oda confirmou que o personagem é o mesmo lendário espadachim mencionado em One Piece durante o arco de Thriller Bark, onde ele aparece como um zumbi gerado pelo Dr. Hogback e enfrenta o Chapéu de Palha, especialmente o Zoro, sendo confirmado posteriormente como um ancestral direto do Zoro, o que explica, os traços físicos e a sua reputação como um dos maiores espadachins da história.
Galera, quanto à canonicidade, fica difícil a gente dizer o quanto da história de Monsters pode ser considerada para a história de One Piece, especialmente, né, por ser um mangá que precede até mesmo a criação da série de One Piece. Mas, se fosse para eu dar um palpite, eu diria que a gente pode sim considerar a história do passado do Ryuma canônica que se passa na história de Monsters, mas é provável que o Oda faça alguns pequenos retcons para conseguir encaixar melhor o passado do Ryuma com toda a história do universo de One Piece. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo muito claro disso. Outro ponto importante é sobre a linha do tempo que se passa a história do Ryuma quando ele ainda era vivo. No mangá é mencionado apenas que Ryuma viveu séculos atrás, mas sem uma data específica. Então ele poderia ter vivido 200 anos atrás, 500 anos atrás, 800 anos atrás durante o século perdido ou até mesmo antes do século perdido, isso a gente não sabe. Porém, o que a gente sabe é que um material oficial de One Piece, mais especificamente na One Piece Magazine Volume 6, é dito que o Ryuma viveu cerca de 400 anos atrás. Daí que vem, né, a confusão se essa informação veio do mangá ou de algum outro lugar, enfim, a galera fica um pouco perdida, mas a gente tem essas duas informações, né, essas duas afirmações. No mangá é dito apenas que ele viveu séculos atrás, sem uma data específica, e nesse material extra é dito que ele viveu 400 anos atrás. Olha, a gente não sabe o quanto a gente pode considerar essa afirmação da One Piece Magazine como algo canônico, já que ela não partiu do Oda em si, então a gente vai ter que considerar essas duas possibilidades, né? Tentar considerar essas duas possibilidades como viáveis e tentar entender o que pode ter levado o Ryuma a enfrentar esse dragão caso esse conflito tenha acontecido 400 anos atrás ou caso ele tenha acontecido quase, sei lá, 1000 anos atrás. Segura mais um pouco que a gente também vai voltar nesse ponto. Voltando para a questão da canonicidade do passado do Ryuma e um possível retcon que o Oda pode fazer, e talvez ele já tenha feito isso, é sobre a aparência do dragão que aparece em Monsters. Se a gente reparar bem, né, o dragão que o Ryuma corta é muito menor do que o dragão Nidhogg que vimos em Elbaf. Tudo bem, né, que o fato do Loki ter o sangue de um gigante ancestral também fez com que a sua versão dracônica tivesse um tamanho ainda maior, mas aquele dragão que aparece no mural de Elbaf também era um dragão absurdamente colossal. Na verdade, né, nem se compara com o tamanho da lagartixa que Ryuma cortou lá em Monsters, que parecia um dragão normal qualquer. E se a gente reparar, até mesmo a aparência do dragão que Ryuma corta não se parece em nada com a aparência do dragão do Loki. A única coisa que se assemelha é o fato deles serem dragões ocidentais, né, típicos ocidentais, ao invés de dragões orientais que têm um corpo um pouco mais serpentino, igual a forma de dragão do Kaido. O fato é que, caso o Oda queira canonizar o passado do Ryuma, ele vai precisar fazer um retcon e mudar a identidade e a aparência do dragão derrotado pelo Ryuma. E como eu disse agora há pouco, talvez ele meio que já tenha feito isso. Galera, reparem nessa capa colorida desenhada pelo Oda nos últimos anos, que mostra todos os principais espadachins de One Piece, incluindo o próprio Ryuma na sua forma de zumbi, justamente na pose que ele usa para derrotar aquele dragão. Agora reparem na aparência do dragão que aparece logo atrás do Ryuma nessa mesma imagem. Um dragão negro gigantesco, muito parecido com a forma dracônica do Loki. Ou seja, talvez essa sim seja a verdadeira aparência do dragão derrotado pelo Ryuma que o Oda queira canonizar em One Piece. E para isso ele só precisaria mostrar um rápido flashback do Ryuma, uma única cena do Ryuma cortando esse dragão para resolver essa questão. A gente consideraria todo o passado do Ryuma que vimos no mangá de Monsters, mas o Oda faria uma pequena mudança que seria a aparência e o tamanho do dragão cortado e derrotado pelo Ryuma. Agora, quanto ao título de Deus da Espada, fica claro então por que ele herdou um título como esse, que nenhum outro espadachim na história conseguiu herdar. Ele só conquistou esse título por ter assassinado a criatura que era conhecida como Deus da Terra. Ou seja, por ter matado um deus, o próprio Ryuma se tornou um deus, ou no caso, conquistou o título de Deus da Espada. Já um outro ponto que eu vi muita gente teorizando também é sobre a gigantesca caveira de Onigashima. Galera, pode ser que a gente esteja muito próximo de descobrir a verdadeira origem daquela caveira colossal. Pode ser que aquela caveira tenha pertencido a ninguém menos do que o antigo usuário da Akuma no Mi do dragão Nidhogg. Ah,
mas não tem como ter existido um gigante tão colossal quanto aquele, a caveira é muito grande. Galera, se a caveira existe, é porque existiu um gigante tão grande quanto aquela caveira. E depois do Oda ter apresentado o Loki na sua forma de dragão, eu não duvido de mais nada vindo do Oda em relação a tamanho. Então sim, pode ser que tenha existido um gigante ancestral ainda maior do que o Loki ou qualquer outro gigante da raça do Ors que a gente viu até hoje, e esse gigante ancestral tivesse a Akuma no Mi do dragão Nidhogg, uma versão ainda maior que a do Loki, e por isso o Ryuma ficou conhecido como Deus da Espada. Galera, se o Ryuma cortou a cabeça de um dragão, como a gente bem sabe, e esse dragão era na verdade a Akuma no Mi pertencente a um gigante ancestral, no momento em que esse dragão tivesse a sua cabeça cortada e fosse morto, o gigante em questão, o usuário dessa Akuma no Mi, retornaria à sua forma original e a cabeça dele ficaria exposta e continuaria presente em Wano até os dias de hoje, como um símbolo da vitória e do herói que se tornou o Ryuma, e a caveira que receberia o nome de Onigashima até hoje. Já um outro ponto é sobre a Akuma no Mi lendária de Elbaf, que se provou nessa era do dragão Nidhogg ter sido passada de geração em geração pela família real do país. A gente não sabe ao certo se essa Akuma no Mi só era passada de geração em geração e nunca foi comida por ninguém, se ela era comida só em tempos de crise, ou se ela sempre era comida e o Herald foi uma exceção por ser um gigante pacifista. Faz até algum sentido nessa última opção. Mas nessa fanfic que eu mencionei aqui, da caveira de Onigashima sendo também o cadáver do dragão morto pelo Ryuma, nesse caso a gente precisaria assumir que essa fruta teria sido de fato comida por alguém da família real de Elbaf em algum período da história. Agora, a grande pergunta a ser respondida nesse vídeo é a seguinte: por que diabos o Ryuma enfrentou e matou esse dragão? Qual foi a origem do conflito que existiu entre o samurai de Wano com o dragão de Elbaf? Galera, o primeiro e mais provável cenário que eu imagino que tenha acontecido é o seguinte: uma coisa que a gente precisa lembrar é que em algum ponto da história a raça dos gigantes assolou completamente o mundo. Eles eram de fato uma ameaça real para o mundo. Isso é um fato registrado. Então, durante esse período em que eles começaram a querer dominar o mundo inteiro, pode ser que eles tenham tentado dominar também o país de Wano. Quem sabe eles tenham tido até a intenção de roubar e despertar a arma ancestral Pluton, que habita as profundezas de Wano, e talvez tenha sido exatamente nesse período em que os gigantes de Elbaf começaram a soltar as asinhas e querer espalhar ali, o seu terror pelo mundo. Quem sabe também quando o antigo rei de Elbaf tenha consumido a fruta lendária e tivesse o poder do dragão Nidhogg nas mãos, que ele tentou invadir o país de Wano e o samurai Ryuma precisou intervir, conseguindo derrotar e matar o dragão em questão e conquistando o título de Deus da Espada e herói do país de Wano. Se isso for verdade, isso poderia ter acontecido exatamente 400 anos atrás, como descrito na One Piece Magazine, e explicaria também a lenda do Ryuma como herói de Wano, como também a existência da gigantesca caveira de Onigashima. Agora, um segundo cenário também muito interessante seria o Ryuma ter vivido antes mesmo do século perdido, mais de 900 anos atrás, ainda no primeiro dos Três Mundos, e ele ter assassinado o dragão Nidhogg primordial que aparece nas lendas de Elbaf, o dragão original, antes dele ter a sua essência canalizada na forma de uma Akuma no Mi e sendo passada de geração em geração pela família real de Elbaf. O dragão original que era conhecido como Deus da Terra naquele período, e por isso o Ryuma, ao matá-lo, se tornou o Deus da Espada. Galera, é isso, pedrada atrás de pedrada nesse vídeo, cravada atrás de cravada, e eu hypei qualquer um desses dois cenários, mas agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários qual desses cenários vocês mais acreditam que possa ser verdade, e se o Ryuma realmente matou um antigo dragão Nidhogg e por isso ele se tornou o Deus da Espada. Por enquanto, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir também os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado ou tentado censurar eles de vocês, beleza? Até a próxima, uma ótima quarta-feira pra vocês e é isso. Tchau!